Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito, muito especial e que tem uma ideia mais especial ainda. Você plantaria caixinhas de papelão? Imagina só a mente dessa pessoa para criar produtos sustentáveis pensando em nós mulheres. Hoje eu tenho a honra e o prazer de trazer aqui para que vocês conheçam a história dessa mulher incrível, Anne Louise, da Anne Louise Cosméticos. Bem-vinda, Anne. Olá, querida. Lilian, tudo bem? Tudo certo. Agradeço muito pelo convite, tenho assistido outros episódios de pessoas que já passaram por aqui que eu admiro muito, então para mim é uma honra estar aqui com você para falar da Anne Louise. Você teria que vir de qualquer maneira, porque, gente, olha, já chegou me trazendo presentes que eu vou abrir junto com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ai, que delícia! Olha, essas são as caixinhas. Conta a história, Anne, da onde surgiu essa ideia? E eu com a minha mania de rasgar tudo, tá? Da onde surgiu a ideia de fazer as caixinhas sustentáveis? Você sabe, Lilian, que a Anne Louise surgiu em meados de 2019 e eu tinha essa ideia de criar uma marca que fosse diferente. Eu não sabia onde eu ia enquadrar a palavra diferente. Por falar em diferente, olha lançamento. Esse glitter! Meu Brasil, eu vou passar aqui ao vivo para vocês. Vocês estão vendo a cor do meu batom? É assim mesmo? É assim mesmo. É isso? É isso. Olha esse glow! Lançamento, Lilian, especialmente para você aqui. Gratidão imensa. Mas continue, que essa história é interessantíssima. Depois a gente mostra o resto. Joia. E eu estava lá, então, a ideia de ter uma marca diferente, eu já tinha a ideia de ter o meu nome como marca. Para mim era muito um sonho e na época não existia muito ainda aquela da blogueira ter a sua marca com o nome. Então, quando eu falei, será que eu uso meu nome? Meu nome é difícil de pronunciar, difícil de falar. Falei, não é à toa que tem esse nome, então eu vou usar na minha marca de cosméticos, mas ela tem que ser diferente. E eu comecei a meditar. No meu horário de banho, no meu horário de descanso, na hora que eu estava lendo um livro, o que poderia ser de diferente nessa marca? Porque eu venho da indústria cosmética, mas eu achava tudo muito igual. O produto, lógico, ele tem que ter a entrega, mas o que mais? E aí me veio a sustentabilidade, o meio ambiente, e foi num banho. Olha, que legal! Grávida do meu segundo filho, enquanto lavava meu cabelo, tudo. Foi como se fosse uma voz, Lilian. Foi algo muito emocionante, assim. E se as embalagens das suas maquiagens pudessem ser plantadas? Foi essa frase que eu fiz o download. Exato. Eu comecei a pesquisar, olhar na internet, fiz contato com algumas empresas, falavam, não, uma marca com esse nome merece uma caixinha com hot stamping, toda decorada. Falei, ok, mas é o diferente, é a sustentabilidade que eu quero trazer com força. E fui até que achei um fornecedor que fizesse em caixinha esse papel que vira flor. Vira flor, literalmente. É só você plantar ali como você planta uma semente normal. E interessante porque quando eu comprei pela primeira vez o seu produto e levei para casa, eu falei, por favor, guarda essa caixinha. Daí a minha secretária ficou olhando para minha cara como quem diz, nossa, mas que apego por uma caixinha. Eu falei, não é uma simples caixinha. Dentro dela tem a semente de uma flor. Daí que ela falou, nossa, eu nunca tinha visto isso. Então, a questão da sustentabilidade demonstra algo mais no ser humano. Uma pessoa que está preocupada com a sustentabilidade, ela já está além dos seres humanos normais que ainda estão jogando lixo na rua. Ou seja, que é o consumo exagerado. Consumo pelo consumo. E quando você vem com uma proposta dessa e nós nos tornamos sua cliente, que é uma honra ser sua cliente, a gente percebe que, de alguma forma, nós estamos colaborando também com o meio ambiente, sem perder a qualidade e sem perder a beleza. Exato, a essência elevada, né? É literalmente plantando a beleza. Então, a gente traz a beleza através dos produtos,
mas a continuidade. Tem muitas clientes que plantam com os filhos, então você fala, nossa, comprei um batom que virou uma atividade de um final de semana com o filho. Que então, bacana. É esse estender da marca. Uhum. Confesso para você, Lilian, que no início eu nem tinha noção dessa amplitude toda. Eu só sabia que tinha que ser algo diferente, tinha que ser algo criativo, que combinasse comigo, com o que eu desejava. Eu venho da área técnica, de assuntos regulatórios, garantia da qualidade, procedimento, papel, mas eu sempre gostei do marketing, da propaganda, da novidade. Então, foi uma forma de unir todo esse conhecimento teórico e técnico, burocrático, com esse despertar, que é o que a gente chama na Annie Louise da florescência. Que tem a adolescência, a fase adulta, e tem a florescência, que é a mulher se descobrir, se conectar com a sua natureza, com o meio ambiente, que é algo tão desafiador hoje em dia. Muito. Hoje mesmo eu falava sobre isso logo de manhã. Porque, para mim, quando eu acordo, é muito importante eu me conectar com a natureza. Eu tomo, assim, um golinho de café e fico olhando, assim, pela janela, que eu tenho as minhas árvores, minhas plantas, e elas me chamam, assim, vem aqui é como se elas dissessem, vem aqui um pouquinho, que a gente vai te doar um pouco dessa energia. E é impressionante, se eu ficar ali 5 minutos que seja, eu já saio outra pessoa. É verdade, nós somos natureza. A gente esquece muitas vezes disso, mas nós somos. E existe inclusive uma técnica que se chama grooming ou aterramento, que é você pisar na grama realmente de 10 a 15 minutos. No inverno, quando a gente usa muita lã, outros tecidos, a gente leva choque em tudo. É a nossa energia concentrada que a gente precisa trocar com a energia da natureza, que é a nossa fonte mesmo. Isso coisa que você linda. Falou das plantas te chamarem, elas estão chamando mesmo. É mesmo. O meu marido, que é um pouco cético, ele fala, só você que fica falando com essas plantas, porque eu falo com elas. Sim. E eu também tiro muito ensinamento, porque assim, cada fase que eu vou até meu jardim, minhas árvores, eu sinto que elas estão querendo me dizer alguma coisa. E hoje eu senti elas me dizendo assim, olha, tem tempo que nós estamos recolhidas, mas tem um tempo que é hora de florescer, de mostrar. Na vida da gente é assim, às vezes a gente está mais introspectivo, mais pensativo, em fases de arrumar a casa, e tem hora que você, uau, floresce. Muito. É lindo, não é? E falando de empresa, também existe isso, sem né? dúvida. A Annie Louise agora em outubro, outubro rosa, tudo mais, está completando 5 anos, então quando foram lançados os nossos primeiros produtos que já nasceram com selo de logística reversa, selo de sustentabilidade, antes de ter os produtos já tinha realmente essa certificação da marca. E esses 5 anos, a empresa passou por muitos períodos também. Teve o tempo de se recolher, teve o tempo de florescer, teve o tempo de 2024 agora, foi um ano de unir forças com o meu marido. Que legal! Então, o que envolveu aí um planejamento que gerou um plano para 2024 de uma forma totalmente diferente. Que legal! Ele tem, sim, a função dele, o trabalho dele, mas ele está de forma muito mais ativa na Annie Louise, trazendo essa visão de negócio também. Então, foi um ano totalmente diferente de todos os outros. Teve o ano de ir para evento, de ir para workshop, de ir para feirinhas. Teve o ano de ficar mais online. Teve o ano de criar coisas novas. Então, a Annie Louise tem um braço que foi criado agora em 2024 e já te falo mais. Opa! Adoro lançar novidades, adoro! Mas, Annie, eu acompanho você já há algum tempo. Nós tivemos uma forma, assim, muito gostosa de nos conhecermos, né? Foi muito carinhoso da sua parte como a gente se conheceu. E eu vejo você uma mãe super dedicada, esposa, uma empresária, não só empresária, mas você é uma criadora. A sua empresa foi criada, né, nos mínimos detalhes por você. E também agora você é à frente de uma instituição tão importante quanto o Rotary Club. Quero que você conte um pouquinho dessa mistura de Annies. Como que você está dando conta de tudo isso? Ai, nossa, verdade.
Considero sim também que a forma que nós nos conhecemos foi muito leve, assim, né? Eu, naquela ânsia de querer te conhecer, descobrir através do seu livro, Olha, tudo que mais. bacana. E aí também entendendo da sua multitarefa. Agora eu nessa minha multitarefa, eu tenho os 2 meninos, né? Um está com 9 anos, outro com 4, então é uma fase desafiadora Sem dos dúvida. 2. Mas se a gente não assume, não coloca o chapéu e fica esperando estar pronta, a gente nunca vai estar. Fala de novo essa frase maravilhosa. Escutem, mulheres, essa frase. Se a gente fica esperando o momento certo chegar, ele nunca vem. Exato. Nós nunca estaremos 100% preparadas. Isso. É. Quando veio o convite para assumir a presidência do Rotary Club de Sorocaba Novos Tempos, eu falei, eu? Como assim? E eu tenho uma família rotária, meu pai foi governador de Rotary Club, minha mãe acompanhou todo o trabalho, meus irmãos são rotarianos, minhas cunhadas, então eu tinha deles isso muito forte, mas eu ainda não era rotariana aqui em Sorocaba. Uhum. Eu falei, não, deixa eu descobrir um pouquinho desse mundo. E eu já entrei com esse olhar, com essa postura de um rotariano de servir. Então, logo veio a presidência, o qual é um grande desafio, Imagino. Realmente, conciliar tudo, inclusive saindo daqui, nós vamos comprar insumos para um projeto que nós estamos fazendo com uma escola pública, de um curso de gastronomia nas dependências dos laboratórios da Uniso. Ah, é lindo então, isso, assim, né? é desafiador, sim, mas o que a gente recebe é muito maior. Mais. Uhum. Com certeza. E tem uma frase, inclusive, que é do Rotary International, que mais se beneficia quem melhor serve. E a cada dia eu sinto mais, Lilian, isso. É um desafio, sim, tem os dias de cansaço, esposa, mãe, estar à frente do clube, estar à frente da empresa, mas é uma realização tão grande que quando você deita, dorme e descansa, você só quer acordar no outro dia para começar tudo de novo. Continuar o legado. Exato. E eu acho muito lindo, porque quando eu entrei pela primeira vez na sede do Rotary, aquela frase, dar de si antes de pensar em si, se nós levássemos isso em consideração, o mundo seria tão melhor. Tão melhor, exato. Porque eu lembro que o meu padrinho rotariano, ele foi governador também, o Noguchi. O Noguchi era queridíssimo, não está mais entre nós. E um dia eu falei para ele, mas será que eu tenho perfil? Nós temos perfil, porque o Clube do Paulo era um clube de homens, não era um clube misto. Mas, inevitavelmente, eu como esposa do presidente, eu teria que ter algumas atribuições. E eu falava assim, mas será que nós temos esse perfil? Ele falava assim, existem as pessoas que estão rotarianas e existem as pessoas que nascem rotarianas. E vocês nasceram rotarianos. Uau! E eu achei tão linda essa colocação, porque é um estado de espírito você servir. Exatamente. Independente se você está no Rotary ou não. E os projetos são muito bonitos, a filosofia é muito bonita, então... E é muito organizado, né? Por ser internacional, existe... É uma empresa. Sim. É uma empresa que funciona muito bem. De sucesso. De sucesso. Uhum. Antes de eu entrar presidente em junho desse ano, eu já estava 1 ano e meio em treinamento. Olha! Então, tudo vem acontecendo. A próxima que vem depois de mim já está em treinamento também. Então, eu digo que é uma empresa extremamente organizada que nos inspira nos nossos negócios também. Exato. Porque tudo que tem um processo... acaba que as coisas se tornam mais fáceis na nossa vida, quando você cria processos. Porque às vezes as pessoas perguntam, essa pergunta minha foi bem capciosa, como você dá conta? Mas é óbvio que a gente vai criando mecanismos e quando você vê a coisa tá rodando. É desafiador nos primeiros 30 dias ali, depois você já tira de letra, não é? Exato, nós vamos evoluindo, né? Uhum. A roda vai girando. Vai girando. E realmente os mecanismos. O que você trouxe aqui também da palavra processo é muito como eu me enxergo agora também, esse ano de 2024, porque a gente que trabalha com online, redes sociais, a gente vê muito antes e o depois de tudo. Era muito difícil para mim tantos anos e agora eu estou assim. E o processo a gente não vê.
E mesmo a pessoa falando, muitas vezes a gente entende que foi muito fácil sair do ponto A e ir até o B. E hoje eu me enquadro nesse processo realmente. Não estou lá no depois ainda da Anne Louise. Anne Louise está em processo. A Anne Bazejo, pessoa física, está em processo também. E para a gente colocar, né, o pé no freio e falar, peraí, eu estou trabalhando, estou planejando para chegar onde eu desejo. Então, o mecanismo, o processo, a organização é o que vai levar no ponto B, sem se iludir com o que a gente vê por aí. Acha que é só palco, né? A gente é só palco. A gente se compara com parâmetros errados, distorcidos. Porque são parâmetros que a pessoa mostra, mas você não vê o lado de dentro. E muitas vezes, hoje mesmo, eu falava com um médico e ele dizia assim, olha, Lilian, às vezes a pessoa está fazendo uma foto para postar e quando ela vai escrever o que ela vai postar, ela já está triste. Olha. Isso me chamou muito a atenção porque é real. E essa necessidade de mostrar algo e as pessoas ficam se baseando e se comparando com coisas inexistentes. Sim. E quando a gente pega alguma coisa existente como essa e vê que é real, você fala, nossa, eu posso usar? Isso serve para mim? Eu já vou aqui compartilhar com vocês o outro presente. Agora eu vou tentar abrir sem estragar, porque, ai, gente, eu sou tão desajeitada. As sementinhas estão todas aí no papel. No papel. O que é isso, Anne? Esse é o gloss incolor, Lilian, com efeito plump. O que é isso? Dá um efeito de enchimento nos lábios. Um geladinho. Ai, olha só! Dá um leve, assim, como que eu posso dizer? É um geladinho. É um geladinho. Também é lançamento da Anne Louise. Nós ficamos por muitos anos com uma cor holográfica. Eu tinha o vermelho. O vermelho era o batom líquido mate. Porque assim, você passa, ele fica... Você dá a impressão que vai ficar aquele vermelhão. E daí ele fica levemente rosado. Eu tenho ainda. Isso, é o vermelho rosado, exatamente. Que você quer, assim, um tom de saúde. Isso. E esse aqui, o objetivo é só o glow. É o glow. Eu tô com batom. Eu quero dar a impressão de lábios maiores, mais com viço, com brilho. E aí você pode passar ele por cima do batom ou somente ele. Só ele? Ele também hidrata. Exato. Porque uma das coisas que eu vejo que eu tava lendo, não sei se é verdade, que dá o código de barras e tal, é a desidratação. Vai secando o lábio. Sim. Então a gente tem que manter lábios hidratados, meninas. Exatamente. É isso. E tem mais coisa, Anne. Como assim? Gente, uma velhinha. É aromática. É aromática, Lilian de Yang Gerânio. Você falou sobre flores hoje. Ai, que delícia. É uma vela que traz vitalidade. Olha, até me arrepiou. Traz o florescer feminino também. Nossa. É pro seu momento, esse momento que você gosta de olhar a natureza. Por que não com perfume de flores? Que coisa é natural, linda. Com cera de coco, não é uma vela de parafina. É cera de coco? 100% cera de coco. Olha isso, gente. Ô, Anne, e onde a gente encontra seus produtos? Você tá vendendo pelo Instagram? Pelo Instagram, tem o site próprio da marca e nós estamos em vários marketplaces parceiros, os maiores do Brasil, tanto da Rede Farma. A Rede... Olha, Drogazil, Droga Raia, Beleza na Web. Amiga. Beleza na Web você também encontra Anne Louise. Então nós focamos muito esse ano, Lilian, no online, voltando para o site com força para as redes. Esses produtos merecem o mundo. Ainda vou ver esses produtos Anne Louise internacionalizados. Aguardem. É isso aí. Eu sou boa madrinha. Eu sei e confio. Olha que graça. E vai assim para os clientes? Vai todo embaladinho? Vai embaladinho. Que fofura. E a vela faz parte da linha Anne Louise quando as nossas clientes... Lembra que a marca surgiu em 2019, depois nós tivemos a pandemia? Sim. Elas começaram a ficar mais em casa e deixaram um pouco de usar maquiagem e começaram a olhar cada cantinho da casa e começaram a falar um aroma diferente, um cheirinho diferente.
E eu tenho essa expertise também de aromas e tudo mais, que eu trouxe, fiz especialização nisso também. Falei, gente, está aí uma oportunidade de atendê-las para levar o bem-estar e algo que eu também gosto. Então, a Anne Louise tem a linha maquiagem, tem a linha casa também. Olha. E a novidade de 2024. Conta. Queremos saber. Falando de organização, não sei como que está nosso tempo. Estamos para novidades, nós temos todo o tempo do mundo. Então vamos lá. Falando de 2024, comentei contigo da vinda do meu marido na parte administrativa dos negócios da Anne Louise. Então nós pegamos 2024, dividimos em trimestres e fomos trabalhando cada tri. Então, janeiro, fevereiro, março, o que vai acontecer aqui? Abril, maio, junho e fomos trabalhando. Finalzinho do ano passado, eu conheci uma metodologia, Lilian, de alimentação hormonal. Uma alimentação que conversa com os hormônios femininos. É mesmo? Disso, lá vem a Anne criar. Adoro! Não foi necessariamente em outro banho, mas foi no momento comigo mesma. Se os alimentos interferem no nosso estado hormonal, o que dizer dos cosméticos, que é a área que eu conheço? Fui estudar. E aí, um tempo atrás, Lilian, eu tive um cancerzinho, até tenho a marquinha aqui na minha testa, um cancerzinho de pele que eu tive que tirar de mistura de produtos, enfim, por usar muita coisa, por estar na indústria, testar produtos aleatórios, sem ter a qualidade assegurada. E aí eu fui estudar e verifiquei que os cosméticos estão cheios de ingredientes que desregulam os hormônios, tanto de mulheres quanto de homens. Uau! Que são chamados os disruptores hormonais, disruptores endócrinos. Principalmente essas marcas grandes, que fazem uma fórmula para a Europa e outra fórmula que vende no Brasil, nos Estados Unidos, não são as mesmas fórmulas. Não são mesmo. Você compra, né, muitas vezes um produto fora, você sente ele a mesma marca. Totalmente diferente. Não é a mesma fórmula, são ingredientes diferentes e causam um dano, principalmente no estrogênio, na testosterona. E estrogênio para mulher praticamente é o que... É a vida. A vida. Eu gravei uma aula uns dias atrás falando do estrogênio, desde quando a gente nasce, como ele se transforma e como a gente é estrogênio dependente para nossa saúde hormonal. Com base nisso, no meu histórico, ter tido esse câncer por usar produtos aleatórios, nós entendemos que era a hora de ter sim, tanto eu quanto meu marido somos formuladores. Nós conseguimos puxar para esse braço mais pesquisadores, médicos, farmacêuticos, químicos também, e criamos a cosmética hormonal. É uma ciência. Já quero. Ela vem como ciência, Lilian, que vai ensinar a mulher, ela vem pro mundo online, a escolher os cosméticos seguros, a ter uma lista de cosméticos seguros e, se ela desejar, através de uma metodologia online, ela também pode fazer os próprios cosméticos com ingredientes seguros. Então, esse braço, essa cosmética hormonal, ela vem para ser uma certificadora de outras empresas. Que interessante. Para ter cosméticos livres desses ingredientes. E olha, isso é tão sério, né? Quando eu comecei a estudar de forma mais profunda, Lilian, eu vi o buraco é muito mais embaixo. É impressionante. E cada dia a gente está descobrindo mais, sabe? Porque assim, a impressão que a indústria... Impressão não. Vamos falar impressão para ficar mais elegante. Mas a gente está sendo a todo momento enganado. Porque você vai olhar no rótulo... eles dão um jeito de camuflar o que não deve ser visto de imediato. Você falou tudo. Existe o INCNAME, que é uma nomenclatura internacional, mas mesmo assim ele tem variações e as indústrias usam de As variações. Porque eu tenho uma médica que eu amo de paixão, e ela fala, Lilian, fica atenta a isso. E quando ela começa a falar, você vai olhar, tem que jogar tudo fora, porque a gente já caiu nesses erros. Porque nós somos consumidores, nós não somos técnicos. Então, a informação é importante. E é tão novo e tão diferenciado
que eu também fui fazer uma limpa no meu guarda-roupa, desde um sabonete íntimo até um shampoo. Que loucura. Um sabonete tradicional, um creme hidratante, desodorante. Você começa a olhar e fala, gente, e o porquê tudo isso? A gente sabe que existe um sistema, vamos ser elegantes aqui, mas existe um sistema, né, Lilian, por trás. E existe, sim, uma feminilização do masculino, sem está dúvida. Envolvida com o hormônio estrogênio, então eu tô trazendo muito conteúdo sobre isso nas redes sociais. Nas suas redes, e quais são as suas redes? Essa é a rede social Cosmética Hormonal mesmo. Chama isso, Cosmética Hormonal. @Cosmética Hormonal. Exato, tem uma série de vídeos explicando tudo sobre os hormônios lá. E é esse braço que veio com força agora em 2024. E a Anne Louise será a primeira marca a ser certificada pela Cosmética Hormonal. Então, essa equipe que a gente conseguiu com médicos farmacêuticos da Cosmética Hormonal, nós vamos certificar os produtos e ter na linha skincare, perfumes e vai crescer muito. Olha, que legal. Parabéns. Porque é uma preocupação. Você poderia simplesmente criar o seu e pronto. Mas é uma preocupação. É uma preocupação. E a Anne Louise, tendo nascido com esse foco em sustentabilidade, meio ambiente, dando continuidade, essa continuidade ela precisa ter a saúde cada vez mais. Sem então, dúvida. se eu fiz essa descoberta, e tem uma frase que eu gosto muito, a partir do momento que a gente aprende algo que vai mudar a vida do outro, a gente não tem mais o direito de segurar essa informação com a gente. Eu falei, peraí, se eu não tenho mais o direito de segurar isso, então as mulheres, principalmente, que são as maiores usuárias de cosméticos, precisam dessa informação. E quando você compartilha, a prosperidade vem. Porque a prosperidade, ela é um círculo virtuoso, né? Perfeito. Quando o egoísmo é um círculo vicioso. E é uma relação ganha-ganha. Pode ser que você instrua pessoas que vão competir ou que vão usar paralelamente, mas a prosperidade, ela suplanta tudo isso. Eu acredito muito que novas ideias virão que não estão nem no campo, ou talvez já estão no campo, mas a gente ainda não vê, né? Mas eu acredito muito nisso, nessa prosperidade realmente. E se eu estou ensinando, doando, algo vai voltar. Sem dúvida. Forma. E volta, com certeza volta. Porque eu acompanho pelo menos há uns 3 anos, eu acho. Pelo menos. Pelo menos há uns 3 anos e você só vem se superando. É muito interessante a gente ver a evolução, é bonito. Eu acho bonito. Eu adoro. Eu bato palma para as pessoas que se mantêm independente das dificuldades. Porque tem muitas. Eu falo que os desafios, muitas vezes, financeiros de investimento, que no Brasil não são baratos, você investir, principalmente em você, que é ciência e tecnologia. Eu imagino a ordem desses investimentos, não é fácil. Sim. Você colocar um produto no meio de tantos outros, então agora que você já está em grandes redes, olha só que sucesso isso. Eu lembro que quando você falava assim, será que tem um espacinho aqui, ali? E foi cavando o seu espaço em tantos lugares. Hoje você já está nas grandes redes. Como você vê essa sua trajetória de sucesso, Anne? Nossa, Lilian, é até bom você trazer esse momento que eu estava buscando um espacinho aqui, outro ali, porque muitas vezes a gente acaba perdendo alguns pontos da nossa trajetória, né? Então, primeiro de tudo, eu vejo uma transformação como mulher. Talvez 5 anos atrás eu era muito mais, apesar de ser mulher, eu era muito mais menina do que eu sou hoje. Então, uma postura de mulher, que é o que me dá essa força para gerenciar negócios também. Então, sim, muitas dificuldades, investimento. Quando você é uma marca nova, peraí, quem é você? Sim. Então, muitas vezes pedem grandes redes, né? Pedem baixo preço ou faz uma oferta diferenciada. Enfim, a questão da caixinha ajuda muito como diferencial. Sem dúvida. Mas foi uma trajetória que, lógico, que dá vontade de desistir. Acontece. Mas ela passa.
porque o sonho, o objetivo, o sonho grande, que eu e meu marido costumamos chamar, ele é mais forte e está construído em base sólida. Então a gente acorda, volta e será que tem que mudar de rota? Essa análise trimestral que nós estamos fazendo abre muito a mente para dar velocidade para os negócios. Que bacana. Então não preciso esperar 1 ano, ou talvez 1 mês, ou talvez 6 meses para entender se é aquele caminho ou não. Analiso, vamos continuar. Investimento aqui, ciência, tecnologia? Sim, vamos continuar. Tem que dar alguns passos para trás, para depois dar mais para frente. E como eu te digo, eu não me considero ainda no depois, eu me considero no processo, então eu me considero vivendo tudo isso, Lilian. Isso é maravilhoso. Ainda terá o depois, assim, eu sinto que está cada vez mais perto. E ser feliz durante esse processo. Encontrar alegria durante o processo. Verdade. Porque eu vejo que a vida é feita de pequenos momentos felizes, não é uma felicidade constante, né? São estados de felicidade. E você já pensou na possibilidade de um aporte de investimento, de repente uma marca chegar e falar, Anne, quero comprar vocês, e aí? Você já pensou nisso? Porque pode acontecer, o projeto é muito legal. Você sabe que nós temos muito o sonho da fábrica própria, das instalações próprias, podendo ajudar outras marcas. A gente tem muito forte isso desse conhecimento que nós temos e agora cada vez mais investindo de ajudar outras. De receber aporte, talvez nós iríamos juntos, não venderíamos totalmente. Porque é um sonho. É um sonho. É um sonho e a gente enxerga um crescimento ainda. Então, cresceríamos juntos. Certo. Lógico que um aporte, um investimento, conhecer mais, né, trazer para Sorocaba o mercado cosmético. Sem dúvida. Não tem desenvolvimento em metalúrgica, em outras áreas também, bebidas. E por que não no cosmético? Sem dúvida. Então, nós pensamos isso. Estamos em Sorocaba há 9 anos, mas é aqui que a gente quer construir e crescer a nossa marca. Então, você se encaixou. Se encaixou em Sorocaba. Adoro gosta a cidade. De Sorocaba. Adoro. Você era de qual cidade antes? Eu sou do interior do Paraná. Ah, pé vermelho, gente. Pé vermelho. Bem vermelho, Lilian. Vermelho. Francisco Beltrão, interior do Paraná. Que legal. Morei um período em Ribeirão Preto, fazendo estágio durante a minha faculdade. Sua formação foi em? Sou farmacêutica. Tá. Pós-graduada em cosmetologia. Depois morei em São Paulo, capital, e em Sorocaba, que já estou há 9 anos. Porque é interessante que a gente tem a impressão de que você é uma sorocabana. Adoro, eu me sinto. A gente sente isso, tem a impressão. E querer, assim, deixar claro, a Anne Louise foi criada em Sorocaba, a cosmética hormonal foi criada aqui, e ter essa sede, essa estrutura de poder ajudar outras empresas, outras marcas, também o sonho é que seja aqui. Ai, que gostoso, gente. Olha, quantas coisas, quantos elementos novos hoje apareceram aqui, quanta informação. Porque, Anne, realmente, você é uma pessoa muito estudiosa, fala com propriedade sobre o que você faz, porque está na sua alma, vem da sua alma tudo isso. E eu quero fazer uma consideração aqui sobre o seu nome, que você falou, é um nome diferente, será que sim, será que não? Todo nome diferente, ele traz consigo uma oportunidade única. Pode perceber, Legal. E Anne Louise, ele também tem essa conotação de ser único. Para poucos. Você não vê uma Anne Louise por aí a qualquer momento. Então, não é por acaso que você tem esse nome. Eu desejo que você tenha mais e mais sucesso, porque é uma trajetória muito bonita de se contar, né? E eu quero que você deixe aí uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, quando se depararem aí com os desafios, com as dúvidas, com os impedimentos, pode deixar aí uma mensagem do seu coração. Olha para a câmera e fala. Gente, os desafios virão para você que está pensando em empreender, ou talvez não, mas em seguir uma carreira. Determine um sonho grande, construa e pense a cada dia o que é necessário para chegar lá. Os dias desafiadores, eles virão,
E sabe uma frase que eu falava quando eu era muito novinha e eu não tinha consciência? Nada como uma noite de sono. Então, muitas vezes, aquele dia está tumultuado, está cansativo, você está vivendo, parecendo dentro de um furacão. Então, deita, descansa, que amanhã é um novo dia. A cabeça se organiza, a mente se organiza. Isso. O sono, para o ser humano, ele tem uma ação até hormonal, agora que eu já estudo mais sobre isso, e que ajuda sim, de forma bioquímica, de forma espiritual, de forma emocional, a você continuar e não desistir, uma vez que o seu sonho grande está bem definido. Ai, que lindo. Obrigada, Anne. Lilian, gratidão imensa. Você sabe o quanto te admiro. Também é recíproco. Fiquei lisonjeada com esse convite e nos vemos nos próximos. Com certeza. Aliás, pessoal, Histórias de Sucesso, eu tive assim o privilégio de escolher esse nome e não é à toa que a gente traz aqui pessoas que estão comprometidas com os seus sonhos. E o sucesso, ele deixa pistas. Eu espero que vocês aproveitem todas essas pistas, todas essas experiências que a gente contou aqui. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá!